Olá, estudantes, retornando para mais uma aula e, como prometido, na aula de hoje nós iremos obter a velocidade do som em um fluido. De que forma nós iremos fazer isso? Utilizando o princípio fundamental da dinâmica. Na aula anterior, nós correlacionamos as grandezas envolvidas em uma corda esticada e quais grandezas que a velocidade da onda mecânica depende. E aí nós estendemos isso para um fluido e qual deveria ser a velocidade do som num fluido, comparando essas grandezas físicas no caso da propagação do som no sólido. Porém, na aula de hoje nós iremos fazer essa demonstração de uma maneira formal, utilizando o princípio fundamental da dinâmica, tá bem? Então, uma boa aula a todos. Bem, então o exemplo aqui é muito simples, tá? Nós iremos considerar um tubo longo preenchido de ar e nesse tubo eu tenho um pulso de compressão que ele está viajando da esquerda para a direita. Por simplicidade, nós vamos colocar o referencial com a mesma velocidade que a velocidade do pulso, ok? Então, no nosso referencial, esse pulso está em repouso. Mas se eu colocar um referencial em repouso, esse pulso ele está viajando da esquerda para a direita, ok? Então, o que nós iremos fazer agora é considerar o seguinte. Um elemento de volume, ele caminha com velocidade v com relação ao pulso, ok? Então, ele caminha com velocidade v com relação ao pulso da esquerda para a direita. Ok? Então, esse elemento de volume, ele tem a área da base sendo A e a espessura ΔX. Ok? Então, agora, este elemento de volume, ao penetrar ao pulso, ele sofre a ação de uma força. E qual é a força nesse caso? No caso aqui, ele vai ser a pressão vezes a área. Então, só lembrando, né, que como o pulso ele é um pulso de compressão no ar aqui, então a pressão aqui ela será a pressão do ar no tubo mais um acréscimo de pressão ΔP no pulso. Consequentemente, se ocorre um aumento de pressão, a velocidade muda. E nesse caso aqui, a velocidade diminui. Então, esse elemento de velocidade do pulso, ele é um ΔV negativo, tá bem? Então, considerando um volume de ar aqui com espessura ΔX que está caminhando com velocidade v com relação ao pulso, este elemento, ao penetrar no pulso, ele sofre a ação de uma força que é dada por a direita desse elemento de volume, P mais ΔP vezes A, e a esquerda, a pressão nessa região vezes a área, ok? Então, não precisa ter prática nem habilidade para identificar essas coisas. Então, agora eu irei escrever algumas informações importantes que eu disse aqui, justamente para vocês organizarem as suas notas de aula. Bem, então só lendo aqui o que eu escrevi, que na verdade é o que eu já
abrir a minha aula discutindo a figura. Então, considere um pulso de compressão. Então, esse pulso aqui de compressão, ele está se movendo da esquerda para a direita, ok? Então, a gente vai tomar o referencial na mesma velocidade que o pulso, ok? Então, para o meu referencial, o pulso está em repouso, ok? Então, dessa forma aqui, o pulso ele vai permanecer estacionário e o ar do tubo que vai atravessar o pulso. Então, o ar tem pressão P e velocidade V, enquanto o pulso tem pressão P mais ΔP e velocidade V mais ΔV. Só que como há uma redução de pressão aqui, como há um aumento de pressão aqui, portanto, há uma diminuição de velocidade. Então, agora, o meu primeiro objetivo, antes de aplicar a segunda lei de Newton e o princípio fundamental da dinâmica, é determinar o tempo aqui. Qual é o tempo para que o meu pulso, o meu volume de ar, ele penetre o pulso, ok? Então, por que eu estou querendo calcular o tempo? Porque se eu tenho variação da velocidade e tempo, eu posso determinar a aceleração. Se eu tenho massa vezes aceleração é força, e isso é o princípio fundamental da dinâmica. Então, como nós vamos aplicar o princípio fundamental da dinâmica, eu quero calcular a força resultante aqui. Então, para calcular a força resultante, eu preciso da massa e da aceleração. Então, a aceleração, eu vou obter ela utilizando a expressão de aceleração média, porque como o meu tempo é curto, eu posso tomar essa aceleração como uma aceleração média, já que esse ΔX aqui ele é infinitesimal. Então, vamos calcular o tempo para que esse volume de ar ele penetre ao pulso. Bem, então, quando o volume de ar penetra no pulso, a sua velocidade reduz. Então, por que a velocidade dele reduz? Muito simples, ó. Ele está nessa região aqui com pressão P e ele está indo para uma região com maior pressão. Então, ele está saindo de uma região de menor pressão para uma região de maior pressão. Consequentemente, sua velocidade vai diminuir, ok? Então, a força resultante aqui, ó, ela vai ser para a esquerda. Consequentemente, vai haver uma redução de velocidade, ok? E essa redução de velocidade, ela vai acontecer em que tempo? No tempo que este volume ΔX aqui atravessar completamente o pulso, ou seja, essa borda traseira aqui, ela penetrar ao pulso. Então, em qual tempo que isso vai acontecer? Vai ser nessa distância dividido pela velocidade, tá bem? Então, aqui nós temos o tempo em que o volume de ar ele penetra no meu pulso de compressão. Então, o nosso objetivo agora é aplicar a segunda lei de Newton àquele volume de ar com espessura ΔX. Então, aplicando a segunda lei aqui, nós temos que ver qual é a força resultante aqui. Força resultante, ela corresponde à somatória das forças que agem nesse volume de ar. Então, eu vou ter P mais ΔP vezes a área agindo no sentido x negativo e P vezes A agindo no sentido x positivo. Então, a força resultante aqui, ela me diz que ela é negativa, ou seja, no sentido negativo, ou seja, o meu pulso, ele desacelera este volume de ar que penetra nele, ok? Então, o nosso próximo passo agora aqui é correlacionar a força resultante com a massa deste volume de ar vezes a aceleração. Então, eu tenho o tempo
eu tenho a força resultante, eu preciso obter a velocidade para calcular a aceleração e eu preciso obter a massa. Primeiramente, nós vamos obter a massa. Então, basicamente, para calcular a massa ela pode ser calculada como a massa específica vezes o volume. Só que o que vai ser este meu volume aqui? Este meu volume aqui, ele vai ser a espessura vezes a base. Então, eu posso escrever como sendo ρ ΔX vezes A, ok? Por outro lado, eu posso correlacionar essa distância com o tempo, tá bem? Ou seja, o tempo e a velocidade. Então, essa minha distância ΔX nada mais é que a velocidade com que essa massa de ar ela está se deslocando através do pulso vezes o seu tempo para ela atravessar o pulso não, penetrar o pulso, ou seja, de uma extremidade à outra. Então, dessa forma, eu posso escrever o meu elemento de massa como sendo... Então, o meu elemento de massa, ele é ρ ΔT vezes A. Calculei a minha massa e agora eu posso substituir a minha massa na força resultante. Então, a força resultante... Então, a força resultante ela é massa vezes aceleração. Então, a massa, que eu vou chamar aqui de ΔM, aqui, tá? Só para ser coerente com as minhas afirmações, ela é ρv ΔT vezes A. E a minha aceleração, como o meu elemento de volume é infinitesimal, ela pode ser escrita como a aceleração média, que é ΔV dividido por ΔT. Então, agora eu posso substituir essas expressões na força resultante. Então, a força resultante, ela é ΔM, que é ρv ΔT vezes A, que multiplica a aceleração, que é ΔV dividido por ΔT. Então, percebam que eu posso fazer alguns cancelamentos aqui. Então, posso cancelar os ΔTs aqui, ou seja, a minha força resultante ela vai ser a massa específica vezes a velocidade em que o ar penetra o pulso, vezes a seção transversal, que é a área da seção transversal, vezes a variação da velocidade. Ou seja, essa variação da velocidade é que o ar ele passa de uma região de maior velocidade para uma região de menor velocidade. Então, consequentemente, ele tem uma diminuição de velocidade aí, ok? Então, agora, pessoal, eu tenho força resultante e eu tenho a força resultante... Eu tenho a força resultante tomando a massa vezes a aceleração e eu tenho a força resultante tomando a somatória das forças. Então, o que eu irei fazer? Eu irei juntar essas duas equações aqui. Então, essa equação aqui eu vou chamar de equação 1. E essa equação eu vou chamar de equação 2. Então, eu vou substituir a equação 1 na equação 2. Desta forma que eu vou conseguir obter a velocidade do meu pulso de uma maneira formal, ok? Fazendo algumas substituições, não é tão direto assim, tá bom? Então, o meu próximo passo é substituir a 1 na 2. Então, pessoal, aqui a gente tem que dar uma retrabalhada nessa equação, ok? Não é algo tão direto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cancelar as áreas de seção transversal. E aí eu posso escrever essa equação aqui, ó, como sendo ΔP, que é a variação da pressão.
a massa específica, ΔP dividido por ΔV, a massa específica vezes a velocidade. Agora é aquilo, pessoal. Esse tipo de demonstração, se você não souber o passo que tem que ser dado aqui, dificilmente você consegue sair deste resultado aqui. E os físicos, eles fazem muitas vezes isso justamente para demonstrar de uma forma mais simples como as coisas são obtidas. Ou, desculpa, mostrar de uma forma simples resultados formais. Mas para isso ele já tem que saber o resultado que ele vai obter. Então o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que retrabalhar essa equação da seguinte maneira. Eu vou multiplicar por V de ambos os lados, ok? E aí eu consigo dar o próximo passo nessa demonstração. Tá, pessoal, então agora, o que eu multipliquei por V de ambos os lados, eu vou ter ρV quadrado, e na direita e à esquerda eu vou ter menos V ΔP dividido por ΔV, só que eu vou reescrever ele dessa forma aqui, ó, ΔP, ΔV dividido por V. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora, pessoal, isso aqui está com cara de uma grandeza que nós definimos na aula passada, que é a elasticidade. Então, nós iremos, através da expressão da elasticidade, relacionar a expressão da elasticidade com esta equação. E esse será o próximo passo que finaliza a nossa demonstração. Então, o volume que penetra no meu pulso, ele é ΔX vezes a área transversal, ou que pode ser escrito em termos da velocidade, o ΔX ele pode ser escrito como V ΔT vezes a área transversal. Esse volume aqui, quando ele penetra o pulso, ele sofre uma redução. Então, a redução ΔV, ela pode ser representada da seguinte maneira. Então, a redução do volume, ela corresponde à área transversal, à redução da velocidade, que é ΔV, vezes o ΔT. Ou seja, o volume, ele, como a velocidade ela diminui, o volume ele sofre uma variação negativa, ou seja, ele passa de um volume maior para um volume menor. Ok? Então, agora, pessoal, nós podemos escrever o ΔV sobre V. No caso aqui, volume, não velocidade. Então, ΔV dividido por V, ele vai ser A ΔV ΔT dividido por V ΔT vezes A. Então, eu posso cancelar o A, eu posso cancelar o ΔT. Dessa forma, eu sei que a minha variação do volume dividido pelo volume total, ela vai corresponder à minha variação da velocidade dividida pela velocidade em que o fluido ele está, em que o volume de ar ele está penetrando o pulso. Então, dessa forma aqui, eu posso substituir a equação 4 na equação 3, e aí, dessa forma, eu tenho o resultado que é do meu interesse. Só corrigindo aqui que faltou um sinal negativo aqui, tá bom? Então, ΔP dividido é menos ΔP dividido por ΔV. Então, fazendo a substituição, então, quando eu substituo A4 em 3, eu tenho que ΔP
dividido por ΔV sobre V é igual a ρV quadrado. Só precisamos lembrar que este termo aqui, ele corresponde à elasticidade do fluido B. Então, nós sabemos que, ou seja, nós sabemos que a elasticidade é o inverso da compressibilidade. Então, agora obtemos o nosso resultado que estávamos buscando, que é a expressão formal para a velocidade do som em um fluido. Novamente, eu determino o resultado em que a velocidade do som, ela depende de uma grandeza que relaciona a elasticidade do meio e a inércia desse meio, ok? Agora, obtendo de maneira formal. Bem, pessoal, então encerramos aqui mais uma aula e próxima aula nós iremos tratar de um efeito que nós constatamos sempre que estamos andando na cidade e vemos uma ambulância passar, que é o efeito Doppler, tá bem? Então, muito obrigado por assistirem minhas aulas e bons estudos.